No dia 15 de novembro de 1889, aconteceu a proclamação da República Brasileira, resultado de um levante político-militar que deu início à República Federativa Presidencialista. Fica marcada a figura de Marechal Deodoro da Fonseca como responsável pela efetiva proclamação e como o primeiro presidente da República Brasileira em um governo provisório, 1889 a 1891. Marechal Deodoro da Fonseca foi herói na Guerra do Paraguai, comandando um dos batalhões da Brigada Expedicionária. Sempre contrário ao movimento republicano e defensor da monarquia, como deixa claro em cartas trocadas com seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca em 1888, afirmando que, apesar de todos os seus problemas, a monarquia continuava sendo o único sustentáculo do país e a república sendo proclamada constituiria uma verdadeira desgraça por não estarem os brasileiros preparados para ela. O último gabinete ministerial do Império, o Gabinete Ouro Preto, sob a chefia do senador pelo Partido Liberal, Visconde do Ouro Preto, assim que assume em junho de 1889, propõe um programa de governo com reformas profundas no centralismo do governo imperial. Pretendia dar feição mais representativa aos moldes de uma monarquia constitucional, contemplando aos republicanos com o fim da vitaliciedade do Senado e adoção da liberdade de culto. Ouro Preto é acusado pela Câmara de estar dando início à República e se defende garantindo que seu programa inutilizaria a proposta da República. Recebe críticas de seus companheiros do Partido Liberal por não discutir o problema do federalismo. Os problemas no Império estavam em várias instâncias que davam base ao trono de Dom Pedro II. Descontentamento da Igreja Católica frente ao padroado exercido por Dom Pedro II, que interferia em demasia nas decisões eclesiásticas. Descontentamento dos oficiais de baixo escalão do Exército Brasileiro pela determinação de Dom Pedro II, que os impedia de manifestar publicamente nos periódicos suas críticas à monarquia. Após a Lei Áurea, acende entre os grandes fazendeiros um clamor pela República conhecidos como republicanos de 14 de maio, insatisfeitos pela decisão monárquica do fim da escravidão, se voltam contra o regime. Os fazendeiros paulistas, que já importavam mão de obra imigrante, também estão contrários à monarquia, pois buscam maior participação política e poder de decisão nas questões nacionais. As classes urbanas em ascensão buscam maior participação política e encontram no sistema imperial um empecilho para alcançar maior liberdade de economia e poder de decisão nas questões políticas. A República Federativa Brasileira nasce pelas mãos dos militares que se veriam a partir de então como os defensores da pátria brasileira. A República foi proclamada por um monarquista, Deodoro da Fonseca, assim como parte dos militares que participaram da movimentação pelas ruas no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro, pretendiam derrubar apenas o gabinete do Visconde de Ouro Preto. No entanto, levado ao ato da proclamação, mesmo doente, Deodoro age por acreditar que se haveria represália no governo monárquico com sua prisão e de Benjamin Constant devido à insurgência dos militares. A população das camadas sociais mais humildes observam atônitos os dias posteriores ao golpe republicano. A República não favorecia em nada aos mais pobres e também não contou com a participação desses na ação efetiva. O Império, principalmente após a abolição da escravidão, tem entre essas camadas uma simpatia e mesmo uma gratidão pela libertação. Há então um empenho de classes ativamente participativas na República recém-fundada para apagar os vestígios da monarquia no Brasil, construir heróis republicanos e símbolos que garantissem que a sociedade brasileira se identificasse com o novo modelo republicano federalista. O governo republicano provisório foi ocupado por Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente e como ministros Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Salles, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo Vandenkolk.
Todos os presentes na nata gestora da República eram membros regulares da maçonaria brasileira. A maçonaria e os maçons permanecem presentes entre as lideranças brasileiras desde a independência. Aliados aos ideais da filosofia positivista, unem-se na formação do Estado republicano, principalmente no que tange o direito. A filosofia positivista de Auguste Comte esteve presente principalmente na construção dos símbolos da República, desde a produção da bandeira republicana com sua frase que transborda a essência da filosofia kantiana, ordem e progresso, ou no uso dos símbolos como um aparato religioso, a religião republicana. Positivistas ortodoxos como Miguel Lemos e Teixeira Mendes foram os principais ativistas, usando das alegorias femininas e o mito do herói para fortalecer entre toda a população a crença e o amor pela República. Esses positivistas ortodoxos acreditavam tão plenamente em sua missão política de fortalecimento da República que, apesar de ridicularizados por seus opositores, não esmorecem e seguem fortalecendo o imaginário republicano com seus símbolos, mitos e alegorias. A nova organização brasileira pouco ou nada muda nas formas de controle social, nem mesmo há mudanças na pirâmide econômica, onde se agrupam na base o motor da economia e onde estão presentes os estratos mais pobres da sociedade, constituída principalmente por ex-escravizados e seus descendentes. Já nas camadas mais altas dessa pirâmide econômica, organizam-se as oligarquias locais que assumem o poder da máquina pública, gerenciando os projetos locais e nacionais, sempre em prol do extrato social ao qual pertencem. Não há uma revolução ou mesmo grandes mudanças com a proclamação da República. O que há de imediato é a abertura da política aos homens enriquecidos, principalmente pela agricultura. Enquanto o poder da máquina pública no Império estava concentrado na figura do imperador, que administrava de maneira centralizadora as decisões políticas, na República abre-se espaço de decisão para a classe enriquecida, que carecia desse poder de decisão política.